Olá, boa noite. Este é o programa TV Mulheres, eu sou Percy Mahara e o programa é uma iniciativa do Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo, aqui no canal Causa Operária TV e uma parceria com o Partido da Causa Operária. Como você sabe, esse é um programa destinado a discutir as questões das mulheres, os direitos das mulheres, temas diversos relacionados à sua vida, questões que impactam diretamente na vida das mulheres no Brasil e no mundo, né? A gente já tratou aqui de temas dos mais variados, como violência, encarceramento feminino, direitos trabalhistas, literatura feminina, e ao longo de toda essa caminhada de programa, que vai completar um ano agora em outubro, a gente tem como um tema que a gente considera muito importante debater e discutir e voltar sempre a ser um tema de debate aqui no programa, que é a questão do aborto, a legalização do aborto como uma questão de direito da mulher. E no Brasil hoje esse é um tema que tem tido um destaque em grande medida porque está em discussão na América Latina, né? A gente acabou de ter o caso da Argentina, onde a Câmara dos Deputados aprovou uma lei legalizando o aborto até a 14ª semana de gestação, e no Senado, depois de uma pressão muito grande da direita, inclusive com intervenção direta da hierarquia da Igreja Católica, não foi aprovada. O Senado não aprovou essa lei, embora houvesse uma mobilização e tudo lá na Argentina. E aqui no país também isso está em discussão, aqui, não pelo Congresso, mas pelo Supremo Tribunal Federal. E a gente vai ter programas específicos para discutir essas audiências daqui para frente, como foi e outras coisas relacionadas a isso. E para discutir hoje com a gente um tema específico relacionado ao aborto, a gente vai falar sobre o aborto legal, porque embora haja muita confusão em torno desse tema e muito conflito, moralismo, tudo, o fato é que existe a lei do aborto legal, o Código Penal tem permissivos para o aborto, e é esse permissivo que a gente vai discutir aqui hoje, o serviço de aborto legal que existe no Brasil, as dificuldades e os problemas vinculados a esse serviço que deveria ser prestado para as mulheres, mas em muitos casos existem muitas dificuldades, em outros casos ele é de fato existente e realizado. Então, para falar sobre isso, a gente vai conversar com uma pessoa que tem experiência no tema, que é um médico daqui de São Paulo, o Dr. Cristian Rosas, que é médico ginecologista obstetra, coordenador da Rede Médica pelo Direito de Decidir e ex-presidente da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. E, como eu falei, ele é experiente porque ele já trabalhou quando foi aberta. Ele vai contar um pouco melhor sobre isso, mas já iniciando, apresentando o nosso convidado, ele trabalhou no primeiro serviço de atendimento ao aborto legal no Brasil, que foi aqui em São Paulo, no início da década de 80, e agora ele se aposentou num outro hospital, maternidade, aqui num bairro chamado Cachoeirinha, em São Paulo, também dedicado a esse serviço. Então, daqui a pouco a gente recebe ele, eu vou pedir para você um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. Fique aí, aproveite esse tempinho para divulgar o programa, se inscrever no canal e compartilhar aí o máximo possível. Aguarde que a gente já volta.
Olá, a gente está de volta aqui com o nosso convidado desse programa TV Mulheres, com o Cristian Rosas, que eu falei que ele é médico, ginecologista, obstetra, mas eu me enganei. Na verdade, ele não é ex-presidente da FEBRASGO. A FEBRASGO tem comissões, ele é ex-presidente da Comissão Nacional de Violência Sexual e Interrupção da Gravidez prevista na lei. Então é isso, né? Corrigido. Obrigada, Cristian, por vir aqui até nós para falar desse tema, né? Que eu acho que tem tanta confusão, mitos, falácias e que a gente precisa ajudar a esclarecer, né? Bem, boa noite a todas as pessoas e agradecendo a você e ao coletivo de mulheres, Rosa Luxemburgo, pela gentileza do convite e dizer que realmente esse é um tema árduo, um tema complexo, um tema de muita polêmica, né? O aborto legal, mas que precisa ter um enfrentamento e uma discussão baseada em evidências científicas e baseado numa racionalidade para garantir acesso à saúde das mulheres. É disso que se trata fundamentalmente, né? De um problema de direito e de saúde da mulher, né? Inclusive, eu acho que um pouco da nossa conversa deveria ir nesse sentido, assim, pela sua própria experiência, né? Eu queria que você contasse isso. Eu falei um pouco aqui para antecipar, mas você participou desse início de serviço no país, né? Que é a experiência do Jabaquara, e aí se aposentou na Cachoeirinha, né? Sim, é verdade. Em 1988, a prefeita de então, Luísa Erundina, emitiu uma portaria que dava obrigação aos hospitais da prefeitura a dar o atendimento nos casos previstos em lei para interrupção da gravidez. E era um assunto, em 89, muito novo, um assunto que para nós, médicos, eu confesso o quanto nós éramos ignorantes em relação a essa questão, né? Na verdade, o Código Penal brasileiro estabeleceu que o aborto é crime já desde 1940. E nesse Código Penal de 1940 há 2 permissivos legais. Quando a gravidez provoca um risco de morte da mulher, ou quando a gravidez é decorrente de estupro e que o consentimento, né, a autorização dela para fazer a interrupção. Mais recentemente, em 2012, o Supremo Tribunal Federal, avaliando uma ação de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, também, vamos dizer, legalizou, embora não esteja inscrito no Código Penal, mas legalizou o aborto legal nos casos de anencefalia, feto sem encéfalo, né? Mas esse é um processo que há muitos anos vem sendo tratado a nível do Ministério da Saúde, em discussões em fóruns de saúde, mas lamentavelmente com muitas barreiras. Barreiras da esfera administrativa, barreiras de desinformação, barreiras dos próprios profissionais de saúde e principalmente do pouco envolvimento a nível nacional dos gestores de saúde em garantir o acesso a esse direito reprodutivo, que é a interrupção da gravidez nestes permissivos legais que a gente explanou. Você acha que uma das dificuldades para o avanço do aborto legal nesse caso, melhor, atendimento nos casos já previstos em lei, é isso, então, em alguma medida está dentro do próprio serviço de saúde, digamos assim? Sim, em 1999 vieram sendo publicadas pelo Ministério uma série de normas técnicas elaboradas por expertos da área, com participação das sociedades científicas, normatizando, criando protocolos para esse tipo de assistência, não é? Mas são inúmeras normas e muito bem elaboradas, de muita qualidade, mas ainda a gente sabe que os avanços na prática, na implementação de serviços, é muito insuficiente.
o Ministério da Saúde, alguns anos atrás, apontou que haviam 68 serviços de interrupção da gravidez, baseado no seu próprio site, né, do Ministério. Num levantamento da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, junto com a Semicamp, no projeto Superando Barreiras, se observou que destes serviços, metade deles diziam que faziam interrupção, aí perguntado quantos deles realmente fizeram alguma interrupção de gravidez, nos casos previstos em lei, no ano anterior à pesquisa, menos de 12% respondiam que haviam feito. Então, existe ainda um caminho muito grande para tornar realmente esse direito, que há quase 80 anos está garantido no Código Penal, um direito civil, um direito constitucional de acesso à saúde, mas que não é respeitado pela imensa maioria dos serviços de atendimento à mulher. E existe algum tipo... Imagino que haja todo tipo de motivos para isso, né? Você comentou alguns, desinformação e tudo. Mas eu imagino que tenha também insegurança por conta do fato de que o aborto, em geral, não é legal e existe uma pressão contra ele, né? E também moralmente, né? Exatamente. Como logo na apresentação você bem colocou, o tema é complexo, polêmico, ele estimula uma série de conflitos da esfera da moralidade, da religiosidade, mas eu tenho certeza que na discussão, no conflito da moral, nós não resolveremos esse problema, essa questão. Os países que conseguiram garantir acesso à interrupção da gravidez legal e segura conseguiram fazer essa discussão baseada como um problema de saúde pública, né, como acesso à saúde, como direito à vida das mulheres, garantia de vida das mulheres, e dentro de uma racionalidade, né, dentro de um Estado laico, onde todas as crenças são legítimas, bem-vindas, como também há pessoas que não têm crença nenhuma e não é por isso que elas deixam de ser brasileiras, né? E, aliás, a maioria das mulheres que solicitam a interrupção da gravidez, das poucas 1.500 anualmente que fazem aborto legal no país, no Brasil, professam uma das fés religiosas que existem no país. Então, mesmo numa circunstância em que essa mulher tem sua religiosidade, a sua crença, a sua fé, diante de uma gestação não planejada, indesejada, particularmente aquela que foi forçada diante de uma violência, a violência mais dramática, terrível na vida de uma mulher, que é ficar grávida do seu estuprador, né? Ela se vê desesperada e não faz aquele mecanismo da maternagem, da proteção do feto, não cria vínculo com a gestação. E nesse desespero, diante dessa circunstância, a lei permite que ela faça uma interrupção segura. E não é o que a gente tem visto. Muitas mulheres, por não ter acesso a essa interrupção legal e segura, procuram a clandestinidade, onde os riscos são muito maiores do que o aborto legal e seguro. Aí eu queria que você comentasse duas coisas, né? Tem, primeiro, a sua própria experiência, tanto no hospital, diretamente com essas mulheres, no atendimento com elas, né? Quando chegam ali e precisam passar por esses procedimentos todos, que eu queria depois que a gente falasse disso, mas também com a sua experiência na comissão, como uma pessoa que também estuda, acompanha desse ponto de vista, essa questão, principalmente da violência sexual, né, que é o mais dramático, eu acho, no caso da vida dessas mulheres. Eu acho que você falou, está estimulando exatamente a discussão no ponto-chave, né? Existe todo um desconhecimento, né, ainda, desinformação por parte da sociedade e também dos profissionais de saúde, dos médicos, inclusive, primeiro sobre a lei, né? Depois das normas, dos protocolos autorizados pelo Ministério da Saúde para garantir o acesso ágil e minimizar os riscos, né, dessas mulheres.
Existem mitos em relação à violência sexual, de que a mulher não está falando a verdade, não crença na palavra dela, né? Não se percebe a magnitude do problema. Um dado, só para você ter uma noção da magnitude, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi apresentado a questão de dias atrás, de 2017, mostrou que 50 mil mulheres, 49.500 e alguma coisa, quase 50 mil mulheres, no ano de 2016, fizeram um boletim de ocorrência, né, em delegacias denunciando ter sido estupradas. Nossa. Isso é um número que é ao redor de 25 estupros para cada 100 mil mulheres, né, habitantes, mulheres. O que aponta um número que é 5 vezes maior, por exemplo, dos Países Baixos, Holanda, Bélgica. E nós sabemos que essas que chegam às delegacias é a ponta do iceberg. Exatamente. Os números superaram muitas coisas para chegar até lá. Lógico. Né? Então, as que chegam no serviço de saúde já são muito maiores, também não são muitas vezes notificadas, embora existam normativas que obriguem a notificação da violência contra a mulher. Né? Existe toda uma desinformação do que sejam direitos sexuais, direitos reprodutivos, enquanto parte integrante, indissolúvel dos direitos humanos. Né? Existem mitos em relação ao feto, né? De valorizar o feto mais do que a própria mãe, de proteção do feto em detrimento ao risco de vida daquela mulher, chegando às vezes em extremos, né? Em que quase não dá mais para salvar a vida daquela mulher. Então existem muitas coisas que é falta de discussão, de envolvimento, posicionamento, e eu diria que principalmente posturas proativas de gestores públicos. Uhum. Né? Secretários municipais, estaduais de saúde, gestores de hospitais, coordenadores de saúde, que se envolvam nesses direitos reprodutivos, compreendam a magnitude e o impacto da violência sexual na vida das mulheres. Né? O risco de adquirir uma doença sexualmente transmissível, de adquirir AIDS, 5% delas vão ficar grávidas decorrente do estupro, enfim, toda uma consequência para a saúde mental, que é extremamente abalada. Então precisa capacitar as equipes de saúde, qualificar os serviços, agilizar os fluxos, né, para que não se percam essas mulheres, essas pacientes que muitas vezes se veem abandonadas em momentos dramáticos da vida delas. Você fala isso e aí eu pergunto, né? Você falou que o número de serviços que estariam cadastrados, na verdade, é muito inferior aos que realmente oferecem o serviço. Em contrapartida, o número de mulheres que denunciam o estupro no país é um número gigantesco. Aí a gente vê o tamanho do buraco que existe, né? Da desassistência. Da desassistência, essa é a palavra, eu acho, porque significa que... E aí indica o tamanho da clandestinidade também, né? Exatamente. Exatamente. Quando essa mulher não recebe a acolhida no serviço de saúde, ela, com sentimento de culpa, muitas vezes, de ter sido colocado numa situação de vulnerabilidade, de risco, né? Os mitos que existem, não, mulher que é estuprada é a menina da balada. Só 12% dos estupros na cidade de São Paulo estão vinculados em situações e circunstâncias do lazer. A imensa maioria são moças, meninas, adolescentes, senhoras que estão voltando do trabalho, estão indo para a faculdade, voltando do mercado. Ou dentro de casa. Ou, né? Muitas vezes, as adolescentes, as meninas, dentro de casa, nos locais onde elas deveriam estar mais protegidas. Né? Então, existe muita desinformação sobre isso. Né? E é preciso ter uma escuta qualificada para dar oportunidade para essas mulheres colocarem toda essa angústia que muitas delas percorrem anos a fins. Né? Os estudos apontam que meninas abusadas cronicamente na infância vão ter 18% de tentativas de suicídio ou suicídio na idade adulta. Né?
estudos retrospectivos de mulheres que tentaram suicídio e se observou como algo comum a elas, né? Então, a baixa autoestima, maior número de abortos, de doenças sexuais, de menor cuidado com os filhos, tudo isso mostra a importância de uma qualidade da assistência. E você colocou um ponto da clandestinidade. Por que a mulher faz o aborto na clandestinidade? Primeiro porque ela tem um número de filhos maior do que ela desejaria. Os métodos contraceptivos falham, né? Mesmo aquelas que tomam pílula regularmente correm o risco. No mundo, 26 milhões de gestações são decorrentes de mulheres que estão tomando contraceptivos. E falham, engravidaram, né? Nós temos a questão do acesso à qualidade do planejamento familiar, né? Não basta um método moderno, é preciso métodos modernos de longa ação e de alta eficácia, tipo o implante, os DIUs, em que nosso país é um número insignificante de usos ainda, né? Não há uma democratização do acesso a esses métodos de mais alta eficácia, de longa ação, né? Existe toda uma questão relacionada à educação sexual. É importante você ter uma educação sexual nas escolas de qualidade, né? Discutir equidade de gênero, igualdade entre gêneros. Tudo isso é que vai impactar no número de abortos, né? E existem gestações forçadas, decorrente de um estupro, de uma violência sexual. O fato é que não importa... Como assim, gestações forçadas? Gestações que são implantadas pelo estuprador, e que a mulher vai se dar conta que ficou grávida daquele violador semanas depois, quando atrasou a menstruação, né? Enfim. Então, assim, o que precisa ficar claro é que nós precisamos de um arsenal todo de políticas públicas, de educação sexual de qualidade, de planejamento familiar de alta qualidade, acessível, com tecnologias modernas, e equidade de gênero, educação lato sensu, né? E eu posso dizer para vocês que não é a lei que criminaliza o aborto que vai defender o feto. Nós vimos no Brasil, que é um país que tem entre 500 mil e 700 mil abortos clandestinos anualmente, né? E a lei criminaliza, né? E, no entanto, os abortos estão sendo realizados e os fetos não estão sendo salvos. Os países que salvam os fetos, salvam também as mulheres. Descriminalizam, mas com uma série de políticas públicas de saúde reprodutiva que, de fato, impactam no número de abortos. Não é a lei que vai impactar no número de abortos. E eu queria que você comentasse brevemente como se dá, para a gente inclusive falar depois do desmantelamento desse serviço, como que se dá o atendimento, por exemplo, a mulher lá em Cachoeirinha, o que você fazia, as normas que autorizam isso, brevemente, só para as pessoas que estão vendo a gente entenderem que assim, é uma coisa legal, segura, e a mulher pode e deve ter acesso a esse serviço, sabe? Sim, o atendimento ele é completamente baseado em protocolos clínicos assistenciais, baseado nas melhores evidências, nas melhores provas científicas de que aqueles métodos utilizados, dosagens, são as de menores riscos de complicações, né? É um atendimento baseado numa equipe multidisciplinar, onde o médico faz parte, tem enfermeira, psicólogo, assistente social. Esse atendimento tem algumas fases, é um processo bastante ágil, os hospitais que fazem esse atendimento. Até porque senão complica... Normalmente no prazo de uma semana Resolve. Se tem resolvido, na mesma semana muitas vezes. O importante é que a equipe multidisciplinar faz uma reunião coletiva e decide pela autorização ou não daquela interrupção, baseado na história da mulher, baseado no exame de ultrassom, na idade gestacional e na compatibilidade da idade gestacional com a data da violência, com a data do estupro, né? É convocada essa mulher novamente, ela assina um termo de responsabilidade,
pelo declarando procedimento. a vontade dela, a decisão. Um consentimento informado, né, esclarecido sobre os métodos, os riscos, como vai ser feito, os responsáveis. E aí ela escolhe o método, a técnica. Hoje, as técnicas medicamentosas, os medicamentos, têm ganhado, vamos dizer isso, ganham espaço em relação às técnicas mais invasivas, da dilatação, curetagem, aspiração, anestesia geral, internação. Então, gestações precoces, abaixo de 10 semanas, é muito possível se fazer apenas com remédio, com medicamento. A eficácia é altíssima, é acima de 85%, quase 90%. Quando eu digo eficácia, significa que não vai ser preciso internar para fazer uma limpeza, ou fazer uma anestesia, uma aspiração, ou seja, uma curetagem. Esse argumento da direita, que é contra o direito ao aborto, vai completamente pelo ralo. Esse é um argumento de quem não conhece e está falando que não conhece. Porque vai encarecer o serviço, pelo contrário, os hospitais já são lotados e não vai dar conta desse atendimento, é caro, não tem... Recentemente saiu nos jornais de grande circulação em São Paulo o custo do sistema de saúde para tratar abortos mal realizados, complicações de aborto. O que se propõe para a tecnologia para a interrupção da gravidez de primeiro trimestre é possível fazer, se a mulher assim o desejar, um método cirúrgico? Mas a grande maioria é possível fazer com remédio. E os remédios certamente são muito menos custosos do que uma internação diária hospitalar, alimentação dela, anestesia. O que pode ocorrer se ela for para a clandestinidade, se ela... Logicamente, a clandestinidade é o custo pior, em vidas, em sequelas reprodutivas, infertilidade, perdas de útero, transfusões de sangue, infecção, antibióticos de amplo espectro, internações em UTIs. Esse é realmente o custo da clandestinidade, né? E jogar a mulher nas mãos do tráfico. Quem hoje comanda, né, o mecanismo de distribuição desses remédios na clandestinidade é o tráfico de drogas, né? Então é muito importante, eu acho, essa discussão. No caso do remédio, né? Que as mulheres no tráfico podem comprar por valores... Além de extorsivos, não se sabe a origem do remédio, se realmente é aquele remédio que ela está tomando, ou se tem alguma outra porcaria junto que pode fazer um malefício, né? Então, realmente é muito arriscado essa questão da clandestinidade. Te interromper? Não, esse problema da segurança e do argumento da direita, então, já é completamente eliminado, né? Não tem... Pois é. Quando você observa a questão dos estudos que estudam o risco de morrer por eventos reprodutivos, o aborto legal e seguro é o procedimento obstétrico mais seguro com menor risco de morte, 0,5 para 100 mil procedimentos, né? Isso comparado, por exemplo, com uma cesariana? Não, isso em 100 mil procedimentos de aborto legal e seguro nos Estados Unidos, sim, numa década onde esse estudo foi realizado, mostrou isso, né? O aborto espontâneo é 1,20, quase 3 vezes maior, 2 vezes maior e meio, né? O parto com feto vivo é 7 para 100 mil partos com feto vivo. Então, eu acho que a grande questão ética é como uma sociedade civilizada, democrática, evoluída e laica joga suas mulheres num procedimento que é o mais seguro de todos, onde o risco de morte é o menor possível, comparado com qualquer outro evento reprodutivo, na clandestinidade, com todo esse número de mortes e sequelas reprodutivas. Acho que a sociedade tem que se posicionar, as mulheres têm que se posicionar. De todos os matizes político-partidários, ideológicos, acho que essa é uma questão de saúde pública e que envolve um posicionamento e uma luta de todas as pessoas que desejam salvar vidas, desejam, né, que o aborto seja um procedimento legal e seguro.
que você falou é esse problema das mortes evitáveis, né? Que a gente deixa as mulheres morrerem por mortes evitáveis, né? E aí eu queria que você falou que foi, antes a gente conversando em São José do Rio, São José do Rio Preto, né? Agora há pouco, onde está sendo implementado o serviço, e eu queria que você contasse alguma história sua de experiência que você teve nesses anos aí de atendimento de mulheres, principalmente em casos de violência, né, sexual. Uhum. Alguma que te impactou, alguma coisa? Bem, assim, me lembro como médico muito jovem, ainda inexperiente nessa discussão dos direitos da mulher. Não existia ainda Cairo, Beijing, isso é anterior à década de 90, deve ter sido começo de 90, década de 90. Uma senhora leva uma menina de 12 anos, a avó, levando a netinha de 12 anos, solicitando um aborto legal, que ela tinha ouvido que era possível fazer um aborto legal por estupro. E, ao conversar com a avó e com a criança, eu separei a avó e quis conversar com a menina de 12 anos, e ela explicou que ela estava na casa cuidando dos irmãozinhos e 2 violadores, bandidos, entraram, a estupraram, a ameaçaram os irmãozinhos, se ela contasse não sei o quê, e ela com medo, naquela situação de inocência, apareceu meses depois vomitando, náuseas e vômito, etc. Até que num posto de saúde alguém faz um teste de gravidez e ela está grávida. O desespero da família leva ela para fazer um aborto legal. E é interessante que quando eu fui conversar com essa menina, eu assim, perguntei para ela, né, se realmente era aquilo que ela queria. Ela me segurou no braço, me olhou e falou: doutor, tira essa coisa de mim. Aquilo foi como se fosse um raio na minha cabeça, assim, algo... coisa, né? E ela começou a chorar. Tira isso de mim, doutor. Tira isso de mim, né? E aí eu senti, assim, é como se... Na época minha filha tinha mais ou menos essa idade e seria... O que eu ia falar para minha filha numa situação de com 12 anos, grávida de um estuprador, de 2, né, violadores, e que não estavam rejeitando completamente, apesar da pouca idade, né, completamente lúcida em relação ao que ela queria. E a lei, a Constituição brasileira garantia a interrupção, o Código Penal garantia a interrupção da gravidez. Mandei ela embora para a clandestinidade com aquela senhora, aquela velhinha, a avó dela. Uma postura ética que deve ter a saúde, a sociedade diante de uma situação como essa. É justo ela levar à frente uma gestação assim, se a lei permite que ela faça essa antecipação, né? Então, são casos e casos de mortes de meninas. Me lembro de um caso próximo a esse, uma menina de 17 anos leva no hospital a sua irmã de 15. Em coma, ictérica, olhos amarelos, urina cor de sangue, inconsciente, em sepsemia. E ela provocou um aborto, tomou Formol e passou uma sonda. Que alguém falou para ela que Formol... funcionaria. Chegou já a insuficiência renal, insuficiência hepática. Bem, cega. Essa menina morre de madrugada. E a gente chama o pai, lógico que era menor de idade. A de 17 não queria que chamasse o pai, porque o pai era muito violento. Agredia a mãe e ameaçava, eram 3 irmãs, ameaçavam elas de que se elas tivessem relação antes do casamento, aquela história, elas iam ver que ele ia matar elas e tal. Mas quando esse homem chega no hospital e vê a filha de 15 anos agônica por um aborto provocado na clandestinidade, e ele se ajoelha diante daquele leito, chorando, talvez com remorso de pensar: poxa, eu poderia ter tido uma outra postura com a minha filha, poderia ter conversado com ela sobre sexualidade, sobre planejamento familiar, sobre
responsabilidades, né? E esses dois casos me mostraram que a gente está numa situação que é errada. Não está correto isso, particularmente com as mulheres mais pobres, as mais excluídas, as negras. Se quiser um número, né? As mulheres negras têm um risco de morte, risco de morrer por aborto 3 vezes maior que as mulheres de pele branca. Aquelas moças da periferia que têm menos de 4 anos de estudo têm um risco de morte 4,5 vezes maior do que as mulheres com mais de 8 anos de escolaridade. Então, aborto é uma questão de desigualdade. Impacta nas mais pobres, nas negras, nas mais excluídas. É por conta disso que, do ponto de vista da ética social e da equidade, esse é um assunto que precisa ser conversado e discutido na profundidade que ele merece, com a sensibilidade necessária, com respeito, tolerância, porque no conflito da moral a gente não vai resolver esse problema. E as mulheres mais excluídas da nossa sociedade continuam acesso ao aborto clandestino, inseguro na clandestinidade e morrendo, né? Bom, a gente está com o tempo aqui estourado, infelizmente, a gente tem que encerrar, mas eu queria, a gente conversando antes, você falou uma frase que eu queria reproduzir aqui, que foi... Não, é porque a gente estava discutindo sobre o problema da moral, e tudo você falou que o problema moral, religioso, é colocar em risco quem não comunga da mesma fé, né? Que o médico, por exemplo, que não atende uma mulher, ou aquela pessoa que não quer que a lei mude, ela está fazendo exatamente isso, né? Exatamente isso. A objeção de consciência não é um direito, mas não é omissão de socorro, como muitas vezes a gente tem visto. Bom, para encerrar, agradecer, Cristian, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Como você falou, é um tema que a gente precisa discutir em profundidade e de maneira ampla para poder distribuir conhecimento, informação, mas também para denunciar e defender a legalização do aborto, que é uma questão de saúde e de direito das mulheres, né? Exatamente. Eu que agradeço o gentil convite. Obrigado pela oportunidade. E a gente, com certeza, volta a se falar. Teremos outras oportunidades para aprofundar esse tema e discutir outras questões com relação ao aborto, aproveitando a sua experiência aqui em São Paulo. Esse é o programa TV Mulheres, a gente vai encerrar por aqui. Agradecendo você que assistiu a gente, chamando você para divulgar esse programa e toda a programação da Causa Operária TV. Hoje, segunda-feira, tem ainda resumo do dia, daqui a pouquinho, então não saia daí. Compartilhe, se inscreva no canal e aproveite toda a programação. Tchau, boa noite, obrigada.